apresentar aqui a. Pronto, pessoal, já está gravando e eu vou apresentar aqui a minha tela para que a gente possa conversar. Vocês já estão vendo minha tela? Ótimo. Então vamos lá. Então, respondendo o nosso último exercício aí que está lá no Classroom, a gente tem na verdade este mini mundo que era da biblioteca. E a biblioteca desejava guardar os dados referentes ao livro, aos livros dela. Eu já passei por esse exercício na semana passada, mas a gente vai revisar para que a gente possa levar isso para a ferramenta. Tá? Então, se eu falar e for muito rápido aqui nessa parte do exercício, alguém ainda ficar com alguma coisa, vocês podem perguntar e aí eu vou tirar as dúvidas. Mas de qualquer forma, um vídeo mais completo referente a isso aqui já foi postado, que foi o da semana passada. Então a gente tem essa biblioteca com este mini mundo aqui. E aí eu passei para vocês semana passada que toda vez que a gente pegar um mini mundo e a gente desejar mapear esse mini mundo primeiro em um diagrama conceitual para depois fazermos o relacional, nós precisamos seguir três passos. O primeiro, identificar as entidades desse mini mundo. O segundo, identificar os atributos. E o terceiro, identificar os relacionamentos. Então a gente pergunta o que é que está sendo descrito aí ao longo desse mini mundo, e quando a gente fala dessa descrição, a gente está chegando às nossas entidades. Quando a gente olha para essas entidades e pergunta o que elas vão ter, nós estamos falando dos atributos dessas entidades, também vai estar presente dentro do texto. Tá? E aí, depois que a gente identificou esses atributos, essas entidades, a gente vai buscar qual é a relação que uma entidade ela tem com a outra. Então, quando a gente encontra essa relação de uma entidade com a outra, nós estamos identificando os relacionamentos dessas entidades. Então, são os três passos que devemos fazer e são os três passos que eu expliquei na semana passada. Então, a gente identificou as entidades, identificamos os atributos e identificamos os relacionamentos que tem dentro desse mini mundo. E aí, nesta atividade, eu já dei para vocês também este diagrama conceitual e pedi para que vocês aplicassem as regrinhas de conversão do diagrama conceitual para o, o modelo relacional. E aqui, logo de cara, se alguns lembrarem, a gente tem que, toda vez que a gente vai mapear este diagrama para o relacional, nós vamos procurar quais entidades estão ou são do lado um. Então, se eu encontro essas entidades do lado um, eu começo por elas. Eu começo por elas porque a nossa segunda regrinha diz que a chave do lado um vai para o lado N. Então, a chave do lado um vai para o lado N. Logo, eu preciso primeiro criar estas entidades de lado um para depois mexer ou transacionar com as minhas entidades do lado N. Então, além disso, nós conversamos sobre as regrinhas quando a gente vai para o modelo relacional. E aí eu simplifiquei nesta tabela para que a gente possa sempre lembrar e a gente ter algo mais rápido. Então a gente, quando estivermos convertendo, nós temos que a primeira regra diz que todas as nossas entidades do nosso modelo, do nosso diagrama conceitual, vão virar uma tabelinha no nosso modelo relacional.
E também uma regrinha adicional aqui só para a gente lembrar que a gente vai procurar onde tem o lado um para que a gente possa começar. A segunda regrinha eu falei que quando a gente tem uma entidade e essa entidade ela tem atributos compostos, a gente esquece o atributo chave aqui e considera apenas os atributos filhos que vão para a tabela como os campos dessa tabela. A gente falou que toda vez que a gente tem agora um relacionamento de 1 para n, a chave primária do lado 1 vai para o lado n como sendo uma chave estrangeira, tá? A gente também falou que quando a gente tem um atributo que ele é multivalorado, a gente cria uma nova tabela e esta tabela vai ter a chave da entidade que a originou mais o próprio atributo multivalorado, tá? E falamos sobre a regrinha, o passo de muitos para muitos. Então, quando a gente tem qualquer relacionamento de muitos para muitos, a gente vai criar uma nova tabela e essa tabela vai ter a chave das entidades que a originaram. Se este relacionamento aqui, em qualquer um dos casos, seja este aqui de muitos para muitos, este de 1 para n, por exemplo, ele tiver um atributo, este atributo vai para esta nova tabela. Se for um relacionamento de 1 para muitos, este atributo vai para o lado que tem muitos. E não diferente a gente tem quando é um relacionamento enário, ou seja, se tiver 3 ou mais entidades aqui formando um relacionamento, a regrinha é a mesma dessa daqui de um relacionamento binário de muitos para muitos. Ou seja, vamos criar uma nova tabela e as chaves dessa nova tabela vão ser as chaves das entidades que a originaram. Então, se eu tenho 3 aqui, eu vou formar essa nova tabela com essas 3 chaves. Então, a chave primária é uma chave composta tripla, porque tem 3 entidades, e formada por chaves estrangeiras, ou seja, a chave primária é desta e depois desta. Tá certo? Então, essas são as nossas regrinhas base para a gente converter. E também vamos usar muitíssimo pouco, mas só para vocês saberem que existe. Se a gente tiver um relacionamento de 1 para 1, a gente pode escolher o lado que a gente quer implementar. Ou seja, se eu tenho aqui duas entidades formando um relacionamento de 1 para 1, eu só preciso criar uma única tabela, tá? Que pode ser de nome desse lado ou de nome desse lado aqui, contendo todos os campos desta entidade e desta entidade. Então, são todas essas as nossas regras de mapeamento de conversão de um modelo, de um diagrama conceitual para um modelo relacional. Então, aí a gente ficou como exercício para converter este diagrama. Então, por onde é que a gente começa? Pelo lado 1. Então, o primeiro passo meu aqui é pegar a estante e criar estante com código e com categoria. Depois eu procuro se tem mais algum lado 1 e tem, que é o lado do usuário, e vou criar a tabela de usuário com nome, CPF e endereço. Aí criei estante, depois criei usuário. Aí agora, tem mais alguma tabela de lado 1? Não, mas eu tenho um relacionamento de 1 para N, de usuário para livro, perdão, e tem um relacionamento distante para livro, que também é de 1 para N. Então a gente viu que a chave do lado 1, nesses casos, vai para o lado N. Então a chave desse lado 1
também vai para o lado N. Logo, o livro vai ter tanto o código de estante, quanto vai ter o CPF do usuário como sendo chaves estrangeiras à sua tabela. Então, essas duas chaves, CPF e código de estante, vão para a tabela livro, certo? E este outro relacionamento aqui de tem autor é um relacionamento de N para N. Logo, esse relacionamento de N para N vai formar agora uma nova tabela. E essa nova tabelinha vai ter as chaves tanto do lado de livro, qual é a chave de livro, ISBN, quanto a chave de autor, que é CPF, tá certo? E aqui, por último, ficamos com um caso especial, que foi esta data aqui, ó. Então, esta data é um atributo de relacionamento. Então, atributo de relacionamento, nós devemos passar esse atributo para o lado N. Logo, esse atributo data também vai para livro, tá certo? Então, dito isso, a gente ficou para mapear o nosso modelo e está aqui o nosso modelo mapeado. Minhas considerações, só para que a gente possa tratar, como eu tinha dito na aula passada, a gente pode tanto arrastar as setinhas quanto pôr o texto aqui embaixo, ó, código estante e referencia estante. Então, quando eu coloco este texto aqui embaixo, eu estou dizendo que código estante, setinha, code estante. Tá certo? Então, você pode escolher se você quer arrastar a setinha ou se você quer escrever. Eu, particularmente, sempre escreveria, mas a setinha ela é mais rápida, muitas vezes, para vocês poderem aproveitar melhor o tempo. Tá? Então, vamos lá. Comecei, ó, por estante, porque estante é lado 1. Puxei aqui, ó, código estante e categoria, tá aqui. O código, ele era um atributo identificador e passou a ser a chave primária de estante. O usuário também é lado 1, então eu mapei o usuário com os seus campos, nome, CPF, endereço, tá aqui. E depois, perdão, pessoal. E depois eu vou mapear livro, tá? Se eu quisesse mapear autores, poderia também, não tem problema nessa situação. Mas eu vou mapear livro para aproveitar aqui o estante e o usuário. Então, o livro, ele tem por padrão apenas três atributos, que é ISBN, que é editora e que é título. Então tá aqui, ISBN, editora e título. Porém, livro faz parte de dois relacionamentos de 1 para N. E ele é o lado N. Logo, ele vai ter agora duas chaves estrangeiras, que são essas chaves de lado 1. Então, o livro passa a ter agora o código da estante, que referencia o código que está dentro do estante e também passa a ter agora o CPF do usuário que realizou o empréstimo. Então, o livro passa a ter CPF do usuário referenciando o CPF que está na tabela usuário. Então, este lado aqui eu terminei. Aí eu preciso agora criar autores com nome, sobrenome e CPF. Aí eu criei aqui autores, tá? E vim aqui que eu tenho um relacionamento de muitos para muitos. Então, um relacionamento de muitos para muitos vai pegar a chave de cada tabela, a chave primária de cada tabela e originar uma outra nova tabela. Então, nessa situação, a gente cria aqui a tabela livros autores, que vai ter o CPF do autor e o ISBN do livro que ele escreveu. Então, nessa situação aqui, como está dito, a gente tem que um CPF pode escrever vários ISBNs, vários livros diferentes, da mesma forma que
Um ISBN, o mesmo ISBN, ele pode ter vários autores diferentes, tá certo? Por isso, CPF, autor e ISBN estão sublinhados formando uma chave primária composta, tá certo? Então, essa é a resposta aceitável para a questão. Se alguém fez alguma coisa diferente, se vocês estão com alguma dúvida em relação a isso, aí eu abro agora o espaço para que vocês relatem para que a gente possa tentar eximir aí essas dúvidas. Caso não, eu vou passar adiante para a parte do programinha agora. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Tá certo. Eu preciso só que vocês coloquem o nome e a turma antes de sair, pessoal. Antes de sair, se quem tiver que sair, coloque o nome e a turma para que eu possa registrar a presença de vocês, por favor, tá? Então é isso. Eu vou passar agora pro programinha. Deixa eu só fechar aqui. Agora vamos para o programa e vamos fazer este mesmo mapeamento. Davi André só não consegui entender como que transforma em tabela relacionamentos, como no exemplo que existe diversos relacionamentos em um mini mundo. Certo, Davi. Nessa situação do que eu estou falando de tabela, eu estou escrevendo os textos aqui, certo? Porque é uma forma simplificada da gente representar. Mas quando estou falando em tabela é porque na prática são tabelas mesmo de fato. É mais ou menos assim, ó. Eu vou abrir um SQL aqui, localhost. Isso aqui é o banco de dados. Deixa eu ver aqui uma coisa. Então aqui. Deixa eu só conectar aqui para. Desculpa, gente. Tem um. Eu pensei que eu tivesse outras tabelas aqui, mas vamos lá. Eu vou criar aqui, ó, um banco de dados, tá? Então, quando eu estou falando em tabelas para vocês, eu estou falando de tabela porque a gente vai representar por tabela mesmo. Então, isso daqui já é a terceira fase nossa, quando a gente já está na parte física. Então, a gente escreve e cria tabelas, escreve consultas e tudo mais. Mas é como se eu estivesse falando isso daqui, ó. Eu tenho uma tabela de autor, e essa minha tabela de autor, ela tem o ID do autor, que no nosso caso é um CPF. Ela tem, deixa eu pegar aqui, ó, um ID do autor, ó, CPF, nome e sobrenome. Então tem nome e tem um campo chamado de sobrenome, certo? E eu tenho aqui também uma outra tabela, que é a tabela de livros. Então, livros tem ISBN, ISBN, tá? E tem título, 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 editora.
Eu não vou fazer todo só para a gente poder ganhar tempo, tá? Mas eu vou fazer só desse daqui, de livro, autores e livro-autores. Vejam bem, autor. Vamos supor que aqui dentro de autor eu tenho o CPF X e tenho um Davi André. Tem um outro CPF, tem um Laísson Alencar. Tem um outro CPF e tenho. Cadê? Que mais tá aqui? Ana Luísa. Ana Luísa. E tem um outro CPF. Caio Albuquerque. Caio Albuquerque. Tem um outro CPF. Andréa Vitória. Pronto. Tá bom. Então já tenho aqui 5 autores, certo? Com seus CPFs, com seus nomes e com seus sobrenomes. E vamos supor que eu tenho aqui o livro de ISBN 1. Eita, vou deixar aqui o CPF sequencial para poder facilitar. E tenho aqui o ISBN 1, que é Harry Potter. Harry Potter. Editora qualquer. Tenho aqui o CPF 2, como cuidar de criança, bebê, que é editora Pais e Filhos. Tenho aqui o livro 3, Vivendo um EAD Excelente, que é editora Secretaria da Educação. Então tá aqui, temos 3 livros, tá? Então, se eu pergunto aqui a vocês, se eu pergunto a vocês, quem é que escreveu o livro Harry Potter, vocês não têm como me responder. Quem reescreveu o livro Como Cuidar de uma Criança Bebê, também não tem como. Vivendo uma EAD excelente, também não. Se eu pergunto diferente agora, quais são os livros que Caio escreveu, nós não sabemos. Se eu perguntar, é... certo, precisamos desse terceiro livro, né, Davi? E Guilherme, beleza, vai ser semelhante ao que eu estou fazendo aqui, aí você dá para conferir. Ah, beleza, se me enviou no meu WhatsApp, eu vou verificar, tá certo? Eu ainda respondo todos hoje, tá? Então, se eu perguntar quais são os livros que Laísa escreveu, a gente não tem como saber. Então, a gente tem aqui, a gente sabe, de acordo com o nosso mini mundo, no entanto, que um autor pode escrever vários livros e que o mesmo livro ele pode ser escrito por vários autores. Então a gente vai nessa situação, já que é de N para N, criar uma nova tabela. Então vou botar aqui novo tabela e vou criar a tabela livro autor. A minha tabela livro-autor, a minha tabela livro-autor vai ter quem? Como a gente colocou aqui, ó. Vai ter o CPF do autor e o ISBN. Então, eu vou criar agora, tá? Deixa eu só excluir esse campo aqui. Vou criar agora aqui, ó. Campo CPF autor. Aí, o meu CPF autor, vou pôr aqui, tá? E vou criar o ISBN, ISBN do livro, tá certo? Então, criei agora esses dois campos, tá? Então, tal como tá lá. Esses campos, olha, quando eu digo que ele é chave estrangeira, eu posso referenciar esses campos, ó. Vou chamar aqui a de Foreign Key, que significa chave estrangeira 1, dizendo que CPF autor, ele faz parte aqui, ó, de autor CPF.
tá? Então, eu criei minha chave estrangeira e eu posso criar também uma outra chave estrangeira, ISBN, vou chamar aqui de Foreign Key 2, dizer que o ISBN livro que tem dentro da minha tabela, na verdade, é o ISBN que está na tabela de livro, tá? Então, criei aqui minha outra chave estrangeira. Tá certo? Então, eu posso criar e aí sair fazendo tudo que a gente define aqui textualmente. Mas aí eu não vou avançar nisso daqui não, porque a ideia é só para mostrar a vocês aqui o uso disso. Então, essa minha tabela agora, ela vai abarcar que um autor pode ter vários livros e que um livro pode ser escrito por vários autores. E como é que eu vou fazer isso? Olha, eu tenho 5 CPFs aqui, de 1 a 5 em autor, e tenho 3 ISBNs do 1 ao 3 aqui. Então, essa minha tabela, na verdade, vai ter essa referência. Então, ó, o livro 1, ele foi escrito pelo autor 1, pelo autor 2 e pelo autor 3. O livro 2, ele foi escrito pelo autor 1, pelo autor 4 e pelo autor 5. E o livro 3, ele foi escrito pelo livro, pera ainda, aqui, pelo autor, desculpa, pelo autor 1 e só. Pronto. Então tá aqui as minhas 3 referências. Aí eu pergunto a vocês, quantos autores tem, ou quantos autores escreveram o livro 1? A gente tem aqui, já sabe que são 3 autores. Só olhando aqui esses dados, são 3 autores. Mas nós não sabemos quem são esses autores ainda. Quantos autores escreveram o livro 2? Deixa eu vou mudar aqui. Dois. Vou deixar. Pronto. Quantos autores escreveram o livro 2? Só para ficar diferente, 4 autores. E quantos autores escreveram o livro 3? Apenas um autor. Agora, eu vou fazer uma pergunta diferente. Quantos livros o autor 1 escreveu? Então, o autor 1 participou do livro 3, participou do livro 2 e participou do livro 1. Tá? Então a gente faz esse tipo de situação, existe essa regra de mapeamento para que a gente possa criar essas tabelas e ter essas referências, tá? E aí futuramente o que vai acontecer é isso aqui, ó, é que a gente pode agora escrever consultas e pedir assim, ó, me diga todos os autores. Aí o banco de dados vai me dizer, ó, todos os autores. Me diga agora todos os livros. O banco de dados vai me dizer todos os livros. Aí agora eu quero saber o seguinte, ó. Me diga todos os livros e autores e o que eles escreveram, o que eles fizeram. Então posso até fazer assim, ó, para simplificar. Olha só o que vai acontecer. Então eu tenho aqui, ó, que Andrea Doria escreveu o livro Harry Potter, Como Cuidar de Criança Bebê e Vivendo uma AD Excelente. Tem uma editora. Eu tenho que Caio participou também desses 3 livros. Tenho que Davi participou. Espera ainda. Não dá para fazer assim não, então desculpa. Perdão aqui que eu fui fazer, pensei que estava bem referenciado, mas eu vou fazer aqui correto. Tá? Então, vou fazer um inner join de livro autor quando o autor é CPF. Deixa eu só dar uns nomezinhos aqui, rapidinho. CPF autor é igual a ponto CPF. Inner join livros L1 quando LA.ISBN livro é igual a L.ISBN. Deixa eu executar minha consulta agora sim. Então tá aqui, ó, pessoal.
tá? Então acabou ficando errado ali porque eu dei um cérebro XE parou de funcionar. Que é isso aqui, meu Deus? Vamos lá com calma, tá? Vocês vão aprender isso daqui, é o próximo passo. Mas vamos com calma, porque não era o objetivo. Eu só estou mostrando só para vocês verem o poder do que nós estamos fazendo. O que nós estamos fazendo é gerar esses relacionamentos por meio de tabelas, para que a gente possa fazer essas consultas em cima dessas tabelas. Então, olha só, eu tenho aqui apenas esses dados, tá dizendo o que é que cada um fez, e aqui eu consigo pegar todos os dados, consigo pegar os nomes dos autores, consigo pegar a editora, consigo pegar o título do livro que foi escrito, tudo isso por meio de uma consulta que a gente chama de consulta SQL, tá certo? Que é uma linguagem de consulta. Então eu tenho aqui agora, ó, todos os dados, ó, que Andrea Doria escreveu, o livro de Harry Potter, escreveu o Como Cuidar de Criança, escreveu esse daqui, que Caio participou de 2 livros, que Laíson só participou de um, que Davi também só participou de um, e assim por diante. Então a gente consegue fazer várias coisas aqui do tipo. Eu consigo, por exemplo, contar, olha só, eu posso vir aqui e pedir ao meu banco de dados para contar quantos livros cada um escreveu. Deixa eu só deixar isso aqui para pegar o nome. Pronto. Então, ó, eu venho aqui e conto quantos livros cada um escreveu. Vou pegar aqui o nome e o sobrenome do autor e vou pegar a quantidade que cada um escreveu. Saca só. E aí isso aí tudo o banco de dados faz pra gente, ó. Sem a gente ter nenhum dado lá, ó. Andrea Doria escreveu 3 livros, Caio Albuquerque escreveu 2, Davi 1, Laíson 1 e Ana Luísa 1. Então isso daí é um trabalho pra gente futuramente, tá certo? Esse não é o foco da gente estudar agora. Beleza? Só para vocês verem que é o poder do que a gente está fazendo quando a gente define aqui que a gente vai criar uma tabela com esse tipo de referência. Então a gente vai criar essa tabela futuramente em um banco de dados, exatamente como está ali no texto, e aí depois que a gente cria isso, a gente consegue fazer coisas desse tipo aqui e a gente consegue emitir relatórios, fazer consultas e muito mais coisa. Tá certo? Então agora, pessoal, só para que a gente possa encerrar aqui de forma mais rápida, tá? Eu vou falar a vocês do BR Modelo. O nome deste programa é este daqui, BR Modelo, tá? E ele é uma ferramenta que nos auxilia a gente escrever os nossos diagramas e gerar esse esquema lógico que a gente chama de modelo relacional. Então, este programinha BR Modelo, ele tem entidades, tem relacionamentos, tem, inclusive, outras coisas que a gente não teve tempo de estudar totalmente, tá? Que aí expande mais o nosso modelo relacional. A gente tem desculpa, o nosso diagrama ER, a gente tem uma outra área que é chamada de ER estendido, que traz mais conceitos, mas que por questões de tempo e da pandemia a gente não chegou nessa parte do conteúdo. Então vamos fazer aqui, ó. Eu vou fazer só essa mesma representação que a gente já fez aqui no banco de dados para mostrar a vocês. Então a gente consegue aqui, ó, criar entidades. Podemos criar várias entidades e depois dar um nome dessas entidades. A gente vem aqui em cima e dá o nome dessa entidade. Então vou criar aqui autor. E esse daqui vai ser livro. Tá certo? Então a gente consegue criar. Depois de criar a entidade, a gente pode vir aqui, ó, e criar atributos. Então vou criar
livro tem 3 atributos, eu venho, clico no atributo e clico aqui e ele já gera os meus atributos. O de autor, a mesma coisa. Então, o autor tem 3 atributos, eu vou criar aqui. Depois que eu criei esses atributos, eu consigo dar os nomes deles aqui em cima. Então, ó, ISBN, editora, eu não lembro agora, cadê? Livro, ISBN, editora e título. Então, título. E nós definimos que o ISBN, estava lá no texto, ele é o identificador, atributo identificador. Então eu venho aqui, ó, no meu canto direito, eu tenho aqui, ó, esquema e eu consigo dizer algumas coisas como se o atributo é multivalorado ou não, tá? Então ele é identificador, eu vou marcar aqui como sim, ele vai pintar o meu atributo para informar que é identificador. Tudo bem? Então, aqui do lado de autor, tá? Vou deixar aqui, opa, desculpa, autor. A gente tem autor CPF, nome e temos ai, sobrenome. CPF de autor, ele também é o atributo identificador. Então, posso marcar aqui como atributo identificador de CPF. Feito isso, agora eu já tenho as minhas entidades com seus atributos, tá? E eu posso agora criar o relacionamento que existe entre livro e autor. E o relacionamento que existe entre livro e autor, eu venho aqui, ó, criar relação, coloco o meu relacionamento. Ele diz que é uma relação de tem. Opa, tem livro, tem autor, autor tem livro, e eu depois ligo os meus elementos. Então eu ligo o livro a tem e depois ligo o autor a tem, certo? Depois que eu ligo, eu vou definir as minhas cardinalidades. Diferente do que a gente usa, esse programinha, ele não usa cardinalidade simplificada, que a gente só coloca N ou só coloca 1. Ele usa aqui o que a gente chama de cardinalidade mínima ou participação e a cardinalidade máxima nessa segunda opção. Em outras palavras, como a gente tem um relacionamento lá de N para N, o que a gente tem aqui é um N e um N. Um livro, ele pode ter muitos autores. E um autor, ele pode escrever vários livros. Então, um N, um N. Então, essa daqui seria a nossa representação do que eu fiz aqui, certo? Então, isto no nosso modelo, no nosso esquema aqui conceitual, tá? Então, essa ferramenta aqui, para que a gente possa desenhar, ela nos ajuda, por exemplo, a gerar o nosso esquema lógico. Então, aqui eu venho em esquema conceitual e clico em gerar esquema lógico. Então, quando eu clico em gerar esquema lógico, o que é que ele faz? Ele gera um esquema tal como nós fizemos. Tá certo? Então, só com um clique, vocês conseguem gerar este tipo aqui de situação. Então, no meu caso aqui, ele ficou com o nome tem, mas aqui a gente está chamando de livro autores. Então, até isso, se eu quiser mudar, ó, livro autor, eu consigo mudar também. Então, o que é que eu tinha? Show de bola, Guilherme. Então, o que é que eu tinha? Eu tinha uma tabela livro e uma tabela autor. Aplicando aquela primeira regrinha, eu gero a tabela, cada uma de forma separada com os atributos. O que era atributo identificador aqui, ó, ISBN e CPF, viraram agora, ó, chave primária em livro e chave primária em autor, tá certo? E o que eu tinha aqui de um relacionamento de muitos para muitos,
que era chamado de tem, virou agora uma nova tabela com as chaves primárias de livro e a chave primária de autor. Aí ele muda até a corzinha aqui, ó, que tá mais cinza, só para dizer que ele é uma chave estrangeira, tá certo? Então, essa ferramentazinha aqui do BR Modelo nos ajuda justamente nisso, para que a gente possa criar os os nossos diagramas ficarem mais bonitinhos e organizados, porque ela é uma ferramenta que fica aqui bem assim direitinho. A gente consegue exportar aqui, ó, salvar como imagem para poder até submeter para quem quiser, pode fazer a partir de agora com o auxílio da ferramenta e depois eu venho aqui em esquema conceitual e consigo já gerar o meu esquema lógico, que é nada mais é do que essas tabelas que a gente fez aqui. É claro que o BR modelo ele tem algumas limitações e nem todas as situações ele vai conseguir interpretar 100% de forma automática. Então, ele pode perguntar aqui a vocês o que é que você quer como alguém que está modelando um banco de dados quer que ele faça. Então, como você pode, por exemplo, tomar situações aqui, ó, diferentes. Nesse caso, você pode escolher se você quer, se é um relacionamento de 1 para 1, se você quer que os campos vá para cá ou se os campos venham para cá, aí o BR modelo vai perguntar a você o que é que você quer que faça. Quer que vá para essa entidade ou quer que vá para essa? Então ele pergunta e aí você define. Por isso, nós precisamos conhecer as regrinhas, inclusive ou primeiro, como a gente fez, para que a gente possa usar essa ferramenta agora para nos auxiliar, tá certo? Então, aqui eu paro essa parte de ABD e abro novamente caso vocês tenham alguma dúvida. E aí, a partir de então, agora para responder as nossas atividades, inclusive nos laboratórios, aí a gente vai poder usar essa ferramenta para poder fazer, ao invés de só fazer no caderno. Tá? Tem alguma dúvida? Tem algum questionamento? Cérebro.exe voltou a funcionar. E aí, Davi? Respiraram fundo. Alguém tem alguma dúvida? Show de bola. Show de bola. Então, vejam bem, eu tô com o adiantado da hora aqui porque eu vou precisar organizar a parte aqui do segundo ano. Então eu vou parar de gravar, vou pedir para que vocês ponham o nome de vocês aqui, tá? E aí eu vou ver o que eu faço quanto às questões de LPG. Eu já postei, a gente já começou, para turma, a gente já começou a ver hoje presencial, mas aí eu vou ver para gravar um vídeo aí explicando pelo menos umas duas, três questões para vocês terminarem e fazerem a atividade lá, tá certo? Eu expliquei já no vídeo da semana passada, se vocês puderem assistir, já expliquei duas questões no vídeo de semana passada, mas aí eu vou trazer mais alguns vídeos e aí eu publico e aviso a vocês, tá certo? Ou qualquer coisa a gente marca um horáriozinho amanhã mais rápido só para LPG. Então é isso aí, eu peço que vocês ponham o nome antes de saírem, por favor. Abraço aí e obrigado pela presença de vocês, pessoal.